Conhecer a Antártica é um privilégio. Viajar para lá, uma oportunidade rara. Hoje, no segundo Repórter Eco Especial Antártica, você vai pegar uma carona com a nossa equipe que acompanhou as pesquisas dos cientistas brasileiros no continente gelado. Veja os detalhes. A história das expedições pioneiras ao extremo sul da Terra. Como as mudanças climáticas alteram o chamado refrigerador do planeta. E ainda, as curiosidades sobre a vida na Estação Comandante Ferraz e a paisagem do fim do mundo a bordo do navio de pesquisas Ari Rongel. Começa agora a segunda parte do Repórter Eco Especial Antártica. A história da descoberta da Antártica. O interesse econômico em animais como focas e baleias levou os primeiros exploradores a navegar até uma das regiões mais distantes da Terra. Mas, felizmente, isso é passado. Hoje, a Antártica é considerada patrimônio natural da humanidade. Esta curiosa escultura foi montada a partir de um esqueleto de baleia. Serve para lembrar as atrocidades cometidas contra os maiores mamíferos marinhos da Terra, que na Antártica foram caçados sem piedade. A autoria é da equipe do oceanógrafo francês Jacques Cousteau, que revelou ao mundo belezas submarinas. Ele passou pela ilha Rei George, ao norte da Península Antártica, no início da década de 70. Ficou impressionado com a quantidade de ossos à beira-mar na Baía do Almirantado. O meteorologista Rubens Junqueira Vilela, pioneiro entre os cientistas brasileiros que pesquisam o continente, esteve com o comandante. O Cousteau era um homem que pensava assim 30 anos na frente, né? Ele achava que a Antártida devia ser mesmo reservada para a ciência. Qualquer ganho econômico de exploração de jazidas. A Petrobras esteve lá pesquisando, faz um pouco de segredo, mas tem petróleo, claro. Tem jazidas importantes. O verdadeiro valor parece que é mesmo do ponto de vista científico. É o maior laboratório aberto da ciência no planeta. A exploração comercial de focas e baleias quase levou à extinção algumas espécies. Ela foi o motor da descoberta do continente e de muitas expedições. Além disso, vários países queriam conquistar a terra distante. Emoção, aventura, disputa entre homens e nações. Quem chegaria primeiro ao polo? Quem conseguiria atravessar o continente? O início do século XX na Antártica ficou conhecido como a Era Heróica e rendeu incríveis histórias de superação de limites. O norueguês Roald Amundsen foi o primeiro a chegar ao Polo Sul geográfico em 1911. O inglês Robert Falcon Scott perdeu a disputa por muito pouco. Chegou cerca de um mês depois. Na volta, ele e os companheiros de aventura morreram. Eram homens destemidos que enfrentavam condições climáticas extremas em um ambiente totalmente desconhecido. Uma das histórias mais fascinantes é a do irlandês Ernest Shackleton. Entre 1914 e 17, ele liderou uma expedição que pretendia atravessar o continente. O navio Endurance ficou aprisionado no gelo e acabou afundando. Parte do grupo conseguiu chegar a uma das empresas baleeiras instaladas na região e providenciar o resgate dos homens que ficaram na Ilha Elefante. Nenhuma vida foi perdida. Hoje, estações de pesquisa de cerca de 30 países dominam o continente. A bióloga Helena Lavrado integra o projeto Mabiré, uma iniciativa sul-americana coordenada pelo Brasil e pelo Peru
para fazer o censo da vida marinha na região da Baía do Almirantado, na Ilha Rei George. Envolve de micro-organismos a baleias. A zona entre marés aqui da península, ela é pobre em número de espécies, exatamente por causa do congelamento dessa região e do impacto mecânico do gelo durante o inverno, mas mesmo assim a vida ainda consegue se manifestar e a gente consegue encontrar uma pequena quantidade de organismos muito pequenos em termos de tamanho, habitando fendas e as rochas dessa região. A gente quer ver até que ponto existe uma similaridade, uma semelhança da fauna antártica com a fauna de profundidade, né, de 1.000 metros, 700 metros no Brasil, e também saber até que ponto as mudanças climáticas globais que estão ocorrendo agora, principalmente com o aquecimento, podem interferir nessa relação. Meio ambiente protegido, pesquisas científicas como prioridade. O Tratado da Antártica, assinado em 1959 pelos 12 países que naquela época mantinham bases aqui e que entrou em vigor em 61, congelou as disputas pelo território e estabeleceu que esta região só pode ser utilizada para fins pacíficos. Atividades militares, explosões nucleares e depósito de material radioativo são itens proibidos por aqui. A tentativa de evitar os impactos ambientais nesse ecossistema tão frágil também aparece no Protocolo de Proteção Ambiental para o Tratado, conhecido como Protocolo de Madrid, de 91. Ele proíbe a exploração de recursos minerais até 2048, quando a discussão pode ser reaberta. Hoje, mais de 60 países são signatários do tratado. Embora não tenham sido feitas prospecções de minérios na Antártica, cientistas afirmam que o subsolo é rico em carvão, ferro, cobre, petróleo e gás natural, entre outros recursos, o que pode voltar a acirrar disputas territoriais, como conta o jornalista Washington Novaes. As tecnologias mudaram muito. Há tecnologias hoje que já permitem explorações com mais segurança e isso estimula. Também a questão de que a perspectiva de se esgotarem certos materiais, certos minérios, talvez mesmo petróleo, embora não haja certeza quanto a isso, também estimula esse desejo de exploração, né? Então já há muitos países que falam isso, quer dizer, legalmente isso não seria permitido, mas resta ver o que vai acontecer nesses próximos tempos e em função também da crise econômica no mundo. E um país como o Brasil não deveria deixar que isso aconteça, deveria ter uma atuação muito forte para impedir, porque a Antártica é importante demais para o Brasil. Como a ciência diz isso, ela é tão importante quanto a Amazônia em termos de clima, por exemplo, né? Você vai ver daqui a pouco. A solidariedade marca a convivência na Estação Brasileira Comandante Ferraz, o espírito de aventura no navio Ari Rongel. E a seguir, o aquecimento global. Os cientistas procuram no gelo a história do clima na Terra. Eles querem saber também como a Antártica reage às alterações de temperatura no planeta. Uma relação de mão dupla. Tudo o que acontece no clima do planeta interfere na vida da Antártica. E tudo o que acontece no chamado refrigerador da Terra altera o clima em todo o planeta. Os cientistas brasileiros avançam agora para o interior do continente para contribuir com as pesquisas mundiais sobre o aquecimento global. Ir ao interior do continente para investigar as mudanças no clima.
O estudo do Núcleo de Pesquisas Antárticas e Climáticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul integrou o 4º Ano Polar Internacional. Cientistas de 64 países trabalharam durante 2 anos, até março de 2009, para saber mais sobre as regiões polares. O glaciólogo Jefferson Simões comandou a importante iniciativa brasileira, a Expedição Deserto de Cristal. Esses cilindros, que são formados por neve e gelo, são levados ao laboratório e se faz uma série de análises físico-químicas. E dali, dessas análises, eu posso contar a história ambiental do planeta Terra, através de milhares e milhares de anos. No momento que o cristalzinho de neve precipita, ele carrega consigo toda a história da atmosfera. Por exemplo, cinzas das erupções vulcânicas, das grandes erupções, se houve ou não processos de grande desertificação no planeta Terra. E mais importante, vão ser as bolhas de ar que ficarão retidas entre esses cristais, que vão contar a história da química da atmosfera no passado. Os cilindros revelam, por exemplo, quanto dióxido de carbono havia na atmosfera num determinado período. Como é um dos gases que intensificam o efeito estufa, ele ajuda a elevar a temperatura na Terra. Mais de 10 mil cientistas de 60 países, incluindo o Brasil, chegaram à conclusão que tanto a Antártica quanto o Ártico estão esquentando mais rápido do que se imaginava e, sob a influência do aquecimento global, os mantos de gelo estão derretendo. Antes se acreditava que aqui na Antártica, só a parte ocidental da península voltada para a América do Sul estaria esquentando e que a parte oriental, que forma 2/3 do continente, estaria resfriando. Hoje já se sabe que a Antártica, como um todo, está esquentando. A Antártica é o refrigerador do planeta. As regiões tropicais recebem 5 vezes mais calor do Sol do que os polos. O continente ajuda a equilibrar essa diferença. A interação entre essas regiões gera frentes frias, chuvas, movimentação de ciclones. Como tudo o que acontece na Antártica repercute no Brasil, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mantém esta estação na base brasileira. No dia da nossa visita, chuva forte e ventos de até 107 km por hora. Aqui são coletados dados de temperatura, pressão, umidade, radiação solar. Além de ficar disponível no site do INPE, são enviados a serviços meteorológicos mundiais. O pesquisador Alberto Setzer vê com cautela as oscilações de temperatura. Especificamente no caso da região onde está a Estação Antártica Brasileira, que é no norte da Península Antártica, nos últimos 60 anos existe constatado um aquecimento de 2,5 graus por século, que é um dos maiores do planeta. Porém, se você considerar só os últimos 13 anos lá para aquela região onde está a Estação Brasileira, nós constatamos um decréscimo na temperatura, aliás, um decréscimo bastante acentuado. Em 2007 tivemos um dos invernos mais frios dos últimos 20 anos. Tivemos temperaturas absolutas de menos 31 graus. E é muita acumulação de neve. Os lagos congelaram, os 2 lagos que abastecem a estação, então tivemos falta de água no verão. Final do inverno e início do verão foi muito complicado aqui na estação. O mar ficou congelado aqui na frente? 90 dias. A quebra da ponte de gelo que prendia o continente à plataforma Wilkins, um banco flutuante 8 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, foi um dos últimos alertas sobre os efeitos do aquecimento global no continente. Se todo o gelo da Antártica derretesse, hipótese pouco provável, o nível dos oceanos subiria 60 metros. A geleira Larsen, do lado oposto da península, também vem perdendo muita massa. Em 16 anos, o degelo foi de uma área 37 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A região registra ainda aumento na frequência e intensidade dos ciclones, o que pode implicar em novas quebras. As pesquisas revelam outra curiosidade alarmante. Quando você tem queimadas na Amazônia, as correntes de vento, em certas circunstâncias, levam as emissões das queimadas lá para a região antártica. E o que você tem como resultado é a contaminação da neve, a contaminação do gelo em toda aquela região, levando a poluição para aquela parte do mundo. Em outro núcleo, o INPE pesquisa a radiação solar na camada mais alta da atmosfera por meio das ondas de rádio.
Notícias que saem daqui alimentam as discussões sobre o aquecimento global. Agora estamos num período que a gente denomina de mínimo de atividade solar. E as propriedades magnéticas do Sol estão indicando que a próxima fase de atividade dele vai ser bem fraca. E isso ocorreu basicamente em 1816, quando se teve a pequena idade do gelo, em que o Tâmisa, o Sena congelaram. E existem alguns teóricos que estão associando esse comportamento a uma possível chegada de uma nova idade do gelo. Especialistas dizem que é preciso investigar mais para saber se isso frearia o aumento da temperatura global. Existem outros fatores em jogo, como a temperatura dos oceanos. Você tem no painel do clima mais de 2.500 cientistas do mundo inteiro. E a direção dessas pesquisas diz o seguinte: até meados deste século, por melhor que nós façamos, a temperatura do planeta subirá até mais a 2 graus. E com isso você já vai ter uma intensificação dos desastres naturais, independentemente do que aconteça aí para frente. Você vai ver daqui a pouco como é a vida na estação brasileira. No navio Ari Rongel, o encontro com mais um pioneiro nas pesquisas antárticas. Aos 72 anos, o professor Rocha Campos ainda enfrenta o frio extremo em busca do conhecimento científico. Não perca! Dia a dia dos brasileiros na Estação Científica Comandante Ferraz, onde a nossa equipe ficou hospedada. Na última parte deste segundo Repórter Eco Especial Antártica, você vai ver ainda a vida a bordo do navio de pesquisas Ari Rongel e o depoimento emocionado de quem acredita que é importante manter o continente preservado como reserva natural da humanidade. Estação Comandante Ferraz, base da pesquisa brasileira na Antártica. Em 2.200 metros quadrados de construção, há alojamentos, enfermaria e centro cirúrgico, academia, oficinas, laboratórios e sala de estar para acomodar 60 pessoas. Há conexão via internet e as ligações telefônicas funcionam como um DDD para o Rio de Janeiro. A temperatura gira em torno dos 20 graus, um alívio quando se chega de fora. A exceção é esta sala, a Rio 40 graus, um verdadeiro forno, onde se pode secar as roupas especiais usadas para sair. Estamos a 60 metros da praia apenas, moramos do lado do trabalho. Temos o prazer de trabalhar com pessoas que são voluntárias aqui, aquelas que querem produzir, querem fazer diferença. Reduzir o impacto ambiental causado pela presença humana é meta. O lixo reciclável volta de navio para o Brasil. O orgânico é incinerado. Embora a energia não venha de fonte renovável, é usado óleo diesel, a orientação é para economizar. O arquiteto Paulo Vargas, da Universidade Federal do Espírito Santo, participa de um projeto que avalia o desempenho. A estação ela é considerada uma estação modelo nesse aspecto, né? Porque tem uma série de rotinas que são observadas com bastante rigor quanto a esse aspecto do impacto ambiental. Neste módulo, separado da construção principal, funciona o laboratório de Química. Enquanto a bióloga Emanuele Kuhn separa material que vai voltar ao Brasil, rotina comum em espaços ocupados coletivamente, a bióloga Lia Teixeira dá sequência ao estudo para analisar a diversidade de micro-organismos na região.
Em foco, os que vivem nesta gramínea, que cobre boa parte das áreas costeiras na Baía do Almirantado, onde está a Estação Brasileira na Antártica. A cobertura de gelo diminui, então essas plantas estão aumentando suas populações e também colonizando outros lugares onde elas não tinham antes. O nosso estudo é previamente para conhecer, para saber, associado a essas plantas nós teremos as bactérias A, B, C e D, e aí a gente começa então a pensar em outros estudos, né? Muitos dos trabalhos eles têm por objetivo fazer a bioprospecção, que se chama, é procurar componentes enzimáticos que podem vir a ser usados, industrializados e usados como biosurfactantes, antitumorais, antibióticos. Neste outro laboratório, o bioquímico Edson Rodrigues estuda outros organismos que se adaptam a condições de vida extrema. São peixes que vivem nos gelados mares antárticos. Os pesquisadores querem saber como as duas espécies estudadas aqui vão reagir ao aumento da temperatura provocado pelas mudanças climáticas. O aumento da temperatura, ele na realidade favorece o derretimento de geleiras, a retração de geleiras, e aí nós temos a entrada de água doce no mar. O local onde nós estamos, a Ilha Rei Jorge, em especial aqui a Baía do Almirantado, ela apresenta enseadas que têm uma estrutura que lembra muito os fiordes, que são pequenas enseadas estreitas, onde a entrada de água doce, nesse caso, poderia estar levando a alteração de salinidade. O navio Ari Rongel também é ponto de encontro dos pesquisadores que investigam o continente. Foi nele que embarcamos para voltar ao Brasil. Para chegar a Ushuaia, na Argentina, é preciso enfrentar a temida passagem de Drake, corredor de cerca de 900 quilômetros entre a Península Antártica e o extremo sul da América do Sul. É o encontro dos oceanos Atlântico e Pacífico, uma das regiões mais tempestuosas da Terra, onde vários navios naufragaram. Ao entrar nas águas calmas do Canal de Beagle, conversamos com o geólogo Rocha Campos. Veterano nas pesquisas antárticas, ele gerou conhecimento científico e representou o Brasil frente às negociações do Tratado Antártico. Aos 72 anos, ainda enfrenta o desconforto das viagens para orientar as novas gerações que pesquisam a Antártica, por amor à ciência e àquele lugar. Eu me apaixonei desde o princípio, principalmente pela simplicidade da paisagem, né? As montanhas majestosas, as geleiras, né? Incrivelmente brancas ou azuladas, os animais, o sentido de aventura. Usamos aqui meios de transporte os mais variados, né? Enfrentamos o mar em botes pequenos, enfrentamos os acampamentos, o mau tempo, de modo que também há um desafio muito grande, principalmente na minha fase de vida, ou seja, que eu já estou aposentado da universidade, e, portanto, aconselhado por muitos amigos, dizendo, não vai mais na Antártica. Eu falei, não, eu continuarei indo até quando for possível para mim fisicamente. A Antártica é apaixonante, única. Um encanto para os olhos, um alento para o coração. Num mundo onde possuir é regra, espanta a existência de um pedaço do planeta assim, sem donos, sem fronteiras, reservado exclusivamente para gerar conhecimento. E por mais que o aquecimento global traga transformações, a vida aqui ainda reina soberana. Seu, Clau. Mais de 10 mil cientistas de 60 países. Opa, o que foi? Joga com a mão esquerda, tá, Clau, por favor. Quando quiser. Subidinha de morro, facinho, quase não fica sem ar. Yes, muito bem, muito obrigada. Obrigada, professora.
Obrigado.